Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui com o oferecimento das lojas oficiais do Flamengo. Você pode garantir aí, ó, cara, o seu pet da Copa do Mundo de Clubes, ó, colocar no seu agasalho, na sua camisa, cara, espetacular, né? Você pode aí, então, nas lojas oficiais garantir o seu pet, também na loja Futebol de Rio Bonito, com 2 T's, Futebol de Rio Bonito e Futebol Casimiro de Abreu. Então você pode garantir aí os pets da Copa do Mundo de Clubes. Tá chegando a hora, essa semana agora já vou embarcar para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo na quinta-feira começa a preparação já visando o Mundial. Agora eu vou falar aqui rapidamente sobre a questão do Abel Ferreira, né? A gente teve aqui o nosso queridíssimo Gustavo Machado. Mas e ele? Ó. Volta daqui! Volta daqui! Volta daqui! Não, mas não, beleza. Não, beleza, Olha aí. professor. Não, beleza. Mas e ele? Mas e ele? Fala com ele, vai. Estou falando do jogo. Tá, ok, tá bom, eu vi. Que pariu, pá. Que pariu, pá. Pá, é fraco. Oh, está gordo. Está gordo. O jogo é o caramba, pá. Estás gordo. Filho da... Cara, esse Abel... Ó, olha só. O Abel, ele fala o seguinte, falando do jogo é o caramba, está gordo, falando do jogo é o caramba. E quem é que tinha falado do jogo, que estava falando do jogo antes? Volta daqui! Ó, Baixa do pacote é impressionante. Parabéns. Volta daqui! vamos ver. Volta daqui! Volta daqui! Não, mas não, beleza. Não, beleza, professor. Não, beleza. Mas e ele? Mas e ele? Fala com ele, vai. Estou falando do jogo. Tá, ok, tá bom, eu vi. Eu vi. A impressão de todo mundo foi que ele teria falado pro Gabigol que ele estava gordo, tá? A assessoria de imprensa do Abel Ferreira procurou a nossa equipe para dizer que não estava falando do Gabigol, que estava falando do auxiliar. De qualquer forma, o desrespeito do Abel com o cameraman, tentou dar uma banda, empurrou o cameraman, com o auxiliar, com quem quer que ele tenha falado, preconceituoso, tá gordo, mostrando barriga. Olha, o Abel Ferreira está se perdendo, a verdade é essa. O Abel Ferreira está se perdendo, desrespeitoso com todo mundo, a verdade é essa, tá? E olha, vou continuar falando aqui da Copa do Mundo de Clubes. O Rodinei falou sobre as chances do Flamengo de conquistar a Copa do Mundo. Com certeza, né, tem chance de título. O elenco entre os clubes brasileiros, que os clubes brasileiros têm, são de nível muito alto. São muito bons jogadores, o investimento é muito alto. Aí, só na hora que a bola rolar, chegando lá para ver realmente o que vai acontecer. Dentro de campo são 11 contra 11, pode ser Flamengo contra Real Madrid, Olympiacos, não sei. A gente sabe do investimento, de tudo. Mas na hora que o juiz apita, a bola rola, tudo pode acontecer. E o Flamengo, com os jogadores, o elenco que tem grande chance de fazer um bom papel. De até mesmo ganhar do Chelsea. Olha só. Mas o Flamengo tem grandes chances, porque o elenco é surreal. Eu, às vezes, estou na Grécia vendo o jogo do Flamengo e falo, meu Deus, esse time é o famoso apelão. Então, realmente, tem grandes chances de conquistar o Mundial. E se não conquistar, fazia grandes jogos nessa Copa do Mundo de Clubes. Então, o Rodinei elogiando demais aí o Flamengo, tá? Impressionante aí também, eu acho que o Flamengo tem realmente um elenco fortíssimo. Olha, o Flamengo aí tem aí, cara, impressionantes, 18 gols marcados e 5 gols sofridos. Impressionante, nos últimos 10 jogos, tá? 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Felipe Luiz, o time dele marcou 18 gols, sofreu 5. Realmente é algo assim surreal, impressionante, tá? Também trazer aqui para vocês, cara, que cara, eu já falei do basquete hoje, né? Importante esse jogo hoje, mas o Ancelotti projetou o time titular com 2 jogadores do Flamengo. Tá? A seleção brasileira deve ter, segundo o GE, 2 jogadores do Flamengo. Então, o jogo contra o Equador em Guayaquil, eu acho que o Gonzalo Plata não participa desse jogo, não treinou e tudo mais. Então, olha, dos 11 atletas que receberam coletes, tá? Estão Danilo e Alexandro do Flamengo, tá? Então, dos 11 titulares, tem Danilo e Alexandro do Flamengo.
Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alexandro, e o Alexandro zagueiro e o Alexandro do Flamengo. Casemiro, Andréas Pereira, ex-Flamengo, Andrei Santos, Estevão, Vini Júnior, ex-Flamengo e Richarlison, tá? Então a gente tem aí a possibilidade da seleção brasileira ter 2 jogadores do Flamengo, a seleção do Ancelotti, com 2 jogadores do Flamengo como titulares, tá? Então a gente tem aí o Matheus Gonçalves, que se apresentou também à seleção brasileira sub-20, já que a gente está falando de seleção, falar de seleção sub-20, para disputa do amistoso contra o Egito. O Flamengo cogitou pedir a desconvocação, mas a vontade do jogador prevaleceu, tá? Então a vontade do Matheus Gonçalves prevaleceu e o Flamengo não desconvocou o jogador, tá? Importante, cara, eu acho que não está sendo muito utilizado pelo Felipe, seria até um equívoco você não liberar o jogador. A Conmebol definiu a data dos duelos aí das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Flamengo e Internacional se enfrentam em 2 quartas-feiras, 13 no Maracanã e 20 no Beira-Rio, tá? Então, 13 de agosto e 20 de agosto, 13 no Maracanã e 20 no Beira-Rio, ambas as partidas às 21h30, ok? Então, a gente tem aí o jogo marcado, agendado do Flamengo, o jogo decisivo lá no Beira-Rio, às 21h30 do dia 20 de agosto. Falta tempo ainda, mas a gente sabe que o tempo passa rápido. Se bobear, se Deus quiser, a gente, uma campanha fantástica na Copa do Mundo de Clubes, tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. Não adianta ficar pensando, isso aqui é Flamengo, cara. Isso aqui é Flamengo, ó. Tá aqui, ó os pets aí. Bem, trazer aqui para vocês questão de reforços de mercado da bola. Olha, a diretoria do Flamengo já tem definida que não vai trazer reforços somente para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A ideia, segundo o UOL, é que novos jogadores cheguem para um planejamento a longo prazo no mais querido do mundo. Dessa forma, a tendência é que as novas contratações cheguem após a competição, tá? Então, é o que a gente falava, não é questão de priorizar e tudo mais, é que o Flamengo quer a longo prazo. O Flamengo não quer apenas para a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo quer algo que seja... Eu já tinha falado isso com relação ao Cristiano Ronaldo e tudo mais, que o Flamengo queria dessa forma. Agora, olha só, o Léo José, repórter lá do Coluna, trouxe números dos jogadores do elenco do Flamengo definidos. O Flamengo tem todo o planejamento traçado para reforçar o elenco nessa temporada. Sob o comando do diretor José Boto e do técnico Felipe Luiz, o clube trabalha com a margem de 25 jogadores no plantel. Dentro desse montante, a dupla que comanda o futebol rubro-negro entende que o grupo precisa ter de 15 a 17 jogadores titulares no elenco, aqueles jogadores que rodam ali no time titular, tá? Então, esses números aí são importantes na avaliação, no planejamento do Flamengo, e essa situação foi trazida aí pelo pessoal do Coluna do Fla, tá certo? É isso, a gente vai começar agora o placar aberto na Placar TV. A gente tá acabando aqui o nosso vídeo, vou estar subindo, já vai ter começado o placar aberto na Placar TV. Convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!